Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 18 de março, nós temos aula de português, matemática e geografia. Em língua portuguesa, nós vamos continuar revisando os sinais de pontuação, tá certo? Então, vamos relembrar? Pontuação. A exclamação, ela é usada para indicar espanto, admiração ou surpresa. Ou seja, a exclamação é utilizada para indicar sentimentos. Exemplo, chega, basta, já deu. Que alegria! Compreenderam? Vírgula. Usado quando se dá uma pequena pausa, separando palavras e frases. Exemplo. Era um garoto alto, magro, de 8 anos. Observem que as características que esse garoto tinha foram separadas por vírgulas. Ponto de interrogação. Isso é simples. Ele é utilizado para fazer perguntas, quando a frase indica uma pergunta. Qual o seu nome? Quem é você? Você viu meu lápis? Qualquer pergunta leva obrigatoriamente uma interrogação no final da frase. Ponto final. Indica o fim de uma frase. Maria saiu. Fim. Estou indo embora. Fim da frase. Ponto final. Travessão. Usado para indicar o início da fala de um personagem. O que é isso, mamãe? Observem que o início da fala aí leva um travessão. Porém, antes desse travessão, quem é que vem? Sempre que o personagem vai começar a falar, 2 pontos e depois o travessão. Observem aí, 2 pontos, ele anuncia uma citação, uma enumeração ou um esclarecimento. Exemplos. Descartes disse, penso, logo existo. Mesma coisa a gente pode colocar lá. Então, Joãozinho disse no texto. Se Joãozinho vai dizer, coloco 2 pontos na frente de disse e depois coloco o travessão para a fala que Joãozinho vai dizer. E por último, ponto e vírgula. Ele indica uma pausa maior que a vírgula. Exemplo, a esposa saiu mais tarde de casa. Ficou limpando o quarto. O rio está poluído. Os peixes estão mortos. São 2 frases em uma só e elas são separadas por um ponto e vírgula, que dão um intervalo maior entre uma frase e outra. Então, para a gente relembrar aí os sinais de pontuação, vocês vão estar reescrevendo esse texto no caderno de vocês. Observem aí que aparecem várias quadrinhas nesse texto, tá vendo? Ó, tem vários quadrinhos aqui, não tem? Esses quadrinhos assim. É para vocês pontuarem esse texto. Vocês vão reescrever. Coloca o cabeçalho, coloca aí primeira questão, reescreva o texto abaixo pontuando corretamente. Aí você vai reescrever esse texto do jeito que está aí, colocando esses quadrinhos, para na hora da prova corrigir, a prova ver lá os quadrinhos com o sinal de pontuação que você colocou dentro, tá certo? Aí você vai lendo esse texto e pontuando ele, tá bom? Vou começar aqui com vocês. Esta é de um rei que ficou famoso por suas burrices. Tem uma pausa. A frase acabou, é uma pausa de uma vírgula, é uma pausa de um ponto. Observem que a outra frase já começa com letra maiúscula aqui, tá vendo? Se a outra frase já começa com letra maiúscula, pode ser uma vírgula aqui? Não, porque depois de uma vírgula não se começa com letra maiúscula, se continua a frase. Então, aqui vai ser um ponto. A prova vai ajudar só nesse daqui. Então, aqui, ó, seria um ponto. Esta é de um rei que ficou famoso por suas burrices. Ponto. Um dia ele chamou o primeiro-ministro. Se ele chamou o primeiro-ministro, e aqui o rei já vai começar a falar. Que sinal vai nesse quadrinho aqui? E que sinal vai vir nesse quadrinho aqui? Então, vocês vão reescrever todo esse texto aí, pontuando ele corretamente. Lembrem, coloquem os quadrinhos para na hora da pró corrigir, a pró conseguir visualizar cada sinal de pontuação que você utilizou. E se tiver errado, dá para pedir para corrigir, tá certo? Português hoje é só esse texto, porque ele é um pouquinho grande, vocês vão demorar um pouquinho para copiar. Então, copiem primeiro todo no caderno, depois vocês vão voltar lendo e pontuando. Não é botando qualquer sinal de pontuação perdido no meio desse texto não, tá certo? É o sinal de pontuação adequado. Tá na dúvida? Volta aqui e lê a regrinha de cada sinal de pontuação. Onde é que eu devo usar cada um deles, tá certo? Então, atividade língua portuguesa, copiar esse texto no caderno e pontuar ele corretamente, tá certo?
Em geografia, nós vamos falar sobre os relevos. Relevo. A superfície da Terra apresenta diferentes formas. O conjunto dessas formas constitui o relevo. As formas do relevo que vemos hoje na superfície da Terra levaram milhares ou milhões de anos para se formar e estão sempre em transformação pela ação dos agentes modificadores de relevo, que são a água da chuva, dos rios e mares e o vento, por exemplo. Os agentes modificadores, eles desgastam as formas de relevo e transportam materiais. Eles carregam areia, cascalho, por exemplo, de um local para o outro. Assim, sofrem alterações, tanto o local de onde são retirados esses materiais, como o local em que são depositados. As águas dos rios, por exemplo, desgastam os terrenos por onde passa. Parte do solo retirado das margens pela ação da água e outros materiais trazidos pelas enxurradas acumulam-se no fundo do rio, tornando o rio mais raso. Em consequência, nos períodos de muita chuva, os níveis de água podem subir rapidamente, provocando inundações. Por isso, é importante manter a vegetação das margens dos rios, para que esse desgaste seja menor. Mas será que apenas os elementos da natureza transformam os relevos? Além dos elementos naturais, os seres humanos também podem ser agentes modificadores de relevos. Ao interferir nos terrenos para construir casas, viadutos, túneis ou para tornar a superfície plana, por exemplo, e ao retirar a vegetação das margens dos rios e das encostas, os seres humanos contribuem para a alteração do relevo. Nem sempre essas interferências têm consequências negativas, como mostrados na fotografia. Essa fotografia aí é um deslizamento de terra na encosta do município de Mariporã, em São Paulo. Quando a cobertura vegetal das encostas de morros e serras é retirada, essas áreas elas ficam mais sujeitas a deslizamentos. Quando as pessoas extraem essas árvores aí dessas encostas para construir suas casas, elas deixam um terreno vulnerável, ou seja, quando tiver uma chuva, a chuva vai conseguir arrastar facilmente aquela terra que antes era protegida pelas árvores e pelas raízes das árvores. Por isso que acontecem muito esses deslizamentos em casas, em áreas que têm as casas construídas em cima dos morros. As formas de relevo. Observe abaixo o mapa de relevo. Brasil, formas de relevo. Em laranja aí nós temos planalto, observem a legenda, tá certo? Em laranja nós temos planalto, em lilás, acho que é um lilás, planície e em verde nós temos depressão. Vamos falar do nosso estado. Aqui, ó, Bahia. Estão vendo? Bahia. Na Bahia nós temos aí um pedacinho lá no extremo, no litoral da Bahia, de planícies, porque no litoral são sempre planícies. E nós temos no meio da Bahia aí planaltos e depressões, ó. Em verde, depressão. E em laranja, planalto. A maioria da Bahia é formada por planaltos e depressões. A partir desse mapa, vocês vão responder essas três questões aqui. De acordo com o mapa, quais formas de relevo existem no Brasil? Quais dessas formas predominam o Brasil? Dessas três aqui, qual é a que tem mais no Brasil? É planalto? Olhem aí. Tem mais laranja? É planície? Tem mais o lilás? Ou é depressão? Tem mais o verde? Vocês é quem vão me dizer. E a terceira, quais formas de relevo existem na unidade de federação em que você mora, no estado que você mora? A Pro acabou de falar. Nós temos os 3 relevos dentro do estado que a gente mora, não é verdade? Na Bahia? Então, respondam essas 3 questões e em seguida passem para a próxima página. Isso tudo que a Pro está explicando aí é da página 103 até a 105 que vocês vão estar respondendo, tá certo? Continuando, quarta questão. Conheça no quadro abaixo as principais formas de relevo que existem no mundo. Depois veja as fotografias da página seguinte e anote nos quadrinhos junto a elas a letra referente a cada forma de relevo retratada. Nós temos aí montanha, B, planalto, C, planície e D, depressão. Vamos ler as características de cada uma dessas formas de relevo. Montanha é uma grande elevação da superfície terrestre com muitos altos e baixos, relevos bastante acidentados. Geralmente apresentam encostas bem inclinadas. Muitas montanhas têm altitudes tão elevadas que seus topos permanecem cobertos de neve. Os grandes agrupamentos de montanhas da Terra recebem o nome de cadeias ou cordilheiras. Os principais são
Cordilheira dos Andes, na América do Sul, Montanhas Rochosas, na América do Norte, Cadeia do Atlas, na África, Alpes, na Europa, Cordilheira do Himalaia, na Ásia. No Brasil não há cadeia de montanhas. No Brasil nós não temos essas montanhas tão altas que tenham o topo coberto por neve, tá certo? Planalto. Assim, aí você vai olhar aí. Qual dessas imagens aqui, dessas 5 imagens dessa outra página aqui, ó, descreve montanha? Qual dessas 5 imagens descreve montanha? Você vai procurar, aí você vai colocar a letrinha lá dentro. No caso aqui, A identifica montanha. Você vai olhar aqui, é essa que identifica montanha? É essa aqui? Essa ou essa? Aí você coloca a letrinha dentro desses quadradinhos aqui, tá certo? B, planalto. Forma de relevo geralmente elevada. Sua principal característica é o intenso processo de desgaste, isso é, a retirada de materiais pelos agentes modificadores de relevo, a água dos rios e da chuva e o vento, por exemplo. Os planaltos podem apresentar morros, serras ou elevações de topo plano, que recebem o nome de chapadas. Nas chapadas, os paredões laterais são quase verticais e são chamados de escarpas. Os planaltos, assim como as depressões, ocupam boa parte do território brasileiro, como você pode perceber no mapa anterior. Qual dessas 5 imagens aí descreve melhor o planalto? Você vai olhar e vai colocar a letrinha B dentro. Letra C, planície. Área que tem a superfície geralmente plana, onde se acumulam materiais transportados pelos agentes modificadores do relevo. No Brasil, as planícies estendem-se às margens dos rios, sobretudo aqueles com grande extensão, e nos litorais. Qual dessas imagens aí descreve planícies? Lembrando que uma dessas 3 letras aí, dessas 4 letras vai repetir, porque nós temos 4 formas de relevo e 5 imagens, tá certo? Então, uma delas aí vai encaixar em 2 imagens. Qual dessas 4? Tá bom? Prestem atenção. E por último, depressão, que é a letra D. Parte mais baixa em relação às formas de relevo que estão à sua volta. Pode apresentar pequenas inclinações e sofrer processos de desgaste, de retirada de materiais. Esses materiais são transportados pelos rios e levados para planícies ou mares. Qual dessas 5 imagens aí é depressão? Você vai colocar o D dentro. E por último, tem a 5ª questão lá embaixo. Você identifica alguma dessas formas de relevo no município onde você mora? Qual dessas formas de relevo faz parte do município onde a gente mora? Você vai colocar aí na 5ª questão, tá bom? Então, geografia da página 103 até a página 105, tá bom? Matemática. Outra maneira de multiplicar. Deixa eu ver a página aqui. 154 até a 156 de matemática, tá? Forme uma dupla para resolver o problema a seguir. A floricultura Flor Maravilha recebeu uma encomenda de 32 buquês, com 24 flores em cada um deles. Bem, de quantas rosas precisamos para preparar essa encomenda? Podemos determinar o número necessário de rosas calculando 32 vezes 24, de 2 maneiras diferentes. Observem. A primeira maneira, representando os quadros e escrevendo as multiplicações correspondentes, parecido com a atividade que a gente fez na aula anterior. Fez o quadro ali, 24 desse lado, só que separado. O 20 dezenas, 4 unidades. E o 32 desse lado, 30 dezenas, 2 unidades. Multiplicou 20 por 30, que deu 600. Multiplicou 4 por 30, que deu 120. Depois, multiplicamos 20 por 2, que deu 40. E multiplicamos 4 por 2, que deu 8. Observem aqui, 30 vezes 20, 600. 30 vezes 4, 120. 2 vezes 20, 40. 2 vezes 4, 8. Somando tudo, 768. Precisaríamos aí de 768 rosas, não é verdade? Ou a gente pode usar outra estratégia, que é bem mais simples, na verdade, é a que vocês mais costumam usar, que é realizando a multiplicação comum. Calculamos a multiplicação pelo algoritmo.
Primeiro multiplicamos 4 por 32. Começamos aqui sempre pelo último número. Multiplicamos 4 vezes 2, que deu 8. Depois multiplicamos 4 vezes 3, que deu 12. Aí a pergunta é o seguinte, vocês vão responder essa perguntinha aqui, ó, tá certo? Esse balãozinho, respondam aqui nesse espaço. Aqui tem espaço para responder, tá bom? Por que foi escrito o número 1 na ordem das centenas? Por que quando eu multipliquei aqui 4 vezes 3, que deu 12, eu coloquei o 2 aqui e subiu o 1 para cá? Por que isso aconteceu? Por que o 1 subiu para centenas? Você vai explicar aí por quê. Aí, continuando o cálculo. Aí, nós vamos multiplicar 2 por 32. Pega o 2 aqui. 2 vezes 2. Depois 2 vezes 3. Esse 2 corresponde a 2 dezenas ou 20 unidades. Esse 2 aqui, ele equivale a 20, de 24. Eu posso chamar ele de 20, eu posso chamar ele de 2, que corresponde a 2 dezenas. Por que foi escrito 0 na ordem das unidades? Por que é aqui, ó, quando eu multipliquei 2 vezes 2, que deu 4, eu botei o 4 aqui e pulei essa casa aqui e coloquei um 0 nela. Por que isso aconteceu? Porque quando eu multiplico dezenas, eu sempre coloco dezena embaixo de dezena. Então, eu pulei a casa das unidades e começo a colocar o segundo resultado nas dezenas. Então, fica o 4 embaixo das dezenas. E o outro foi para as centenas, tá certo? Para terminar, adicionamos 128 a 640. Somos os dois resultados, que deu 768. Escreva a resposta aqui nessa linha, tá bom? E depois vocês vão realizar essas outras duas contas. 154 vezes 27 e 72 vezes 21. Lembrem-se, uma multiplicação com dois números, sempre você começa multiplicando pelo último número, tá bom? Sempre pelo último número da sentença, depois é que você multiplica o segundo número, tá certo? Então, aí, ó, 32 vezes 24, primeiro eu comecei a multiplicar pelo 4, depois eu multipliquei pelo 2, tá certo? Nunca comece pelo número da frente, sempre pelo último número, tá bom? Página 154 a 156, ou seja, tem mais uma página, que é essa aqui. Essa já é mais simples. A primeira questão, você vai aí escrever os números por extenso. Escrever por extenso é escrever o número. 30.210, você vai escrever o nome desse número, 30.210. Os outros abaixo do mesmo jeito. Segunda questão, complete o quadro, antecessor e sucessor. Do número 12.980, quem é o antecessor? Quem é que vem antes desse número? Quem é o sucessor? Quem é que vem depois? E quando o antecessor é 15.998, quem é que vem, quem é o número? E quem vai ser o sucessor desse número? E quando o sucessor é 35.002, quem é o número? Quem é que vem antes? Você vai escrever esses números aí, tá certo? Na terceira questão, façam a estimativa do comprimento do trajeto que foi percorrido pela Joaninha. Depois confira o resultado medindo com a régua. Escreva a resposta em centímetros e em milímetros. Você vai pegar a sua régua, vai medir aqui o espaço da Joaninha, ó, daqui desse pontinho da Joaninha até o pontinho da folha. Pega a régua e bota ela certinha, tá certo? Aí você vai dizer quantos centímetros deu. Você vai anotar aqui nessa linha. Aí você vai transformar essa quantidade de centímetros em milímetros. Quantos milímetros deu? Os milímetros da régua são aqueles tracinhos menorzinhos. Você pode contar aquela quantidade de tracinhos, tá certo? Aí aqui é a mesma coisa. Pega a régua, bota desse pontinho até esse pontinho aqui. Quantos centímetros deu? Você anota aqui. Aí você vai transformar em milímetros e anotar aqui. Então, nós temos atividade de português no caderno, atividade de geografia no livro e atividade de matemática no livro também, tá? Respondam a essas 3 atividades, enviem lá no grupo que a Prom vai estar corrigindo e observando a atividade de cada um, tá bom? Uma boa atividade para vocês e até amanhã. Tchau, tchau!